Bom, de uma maneira geral, né, os biógrafos do Paulo Freire costumam dividir a vida do Paulo Freire em três períodos, né? Um que vai do nascimento, como nós já vimos, de 21, né, até a saída dele para o exílio em 64. Um segundo período é um período que vai de 64 a 1970, é o período em que o Paulo sai do país, passa pela Bolívia, vai morar no Chile, fica lá durante 4, 5 anos, né? Ele sai de lá em 69, vai para os Estados Unidos, vai para a Universidade de Harvard, passa um ano lá. De lá, ele vai para Genebra, na Suíça, e fica 10 anos, de 70 a 80 lá, retornando ao Brasil, nesse período, onde ele volta a redescobrir o país, ele volta a conviver, né, com as pessoas e entender o que se passava nesse país. E foi secretário da Educação no governo da Luísa Erundina, né, a primeira prefeita do PT aqui em São Paulo. Ela estava no PT naquela época, né, em São Paulo, uma mulher nordestina e que convidou Paulo Freire, quase que impondo a ele que ele assumisse a secretaria, coisa que ele fez de 89 até 91 e veio a falecer posteriormente em 97. Portanto, celebrar Paulo Freire significa compreender esses períodos da vida dele e, principalmente, a conjuntura em que ele viveu e a forma como ele foi produzindo conhecimento ao longo desse tempo. Então, vamos lá. Depois de ter feito esse livro que o Léo mencionou, né, e de ter passado um tempo estudando Paulo Freire, e até por ter sido orientando do Celso Baggio, né, assim como o Léo e tal, nós temos uma tendência a entender que foi no primeiro período, esse que vai de 21 até 64, que ocorrem os principais fatos que acabaram por influenciar a concepção política pedagógica do Paulo Freire. Foi nesse primeiro período. E eu vou tratar aqui de algumas dessas questões, né? O primeiro é o cristianismo do Paulo Freire e sua visão de ser humano. O Paulo Freire tem no seu pai uma pessoa que seguiu o espiritismo e a sua mãe que seguiu o catolicismo. Paulo vai seguir a religião da mãe e vai ser mas dentro do cristianismo vai beber de um certo cristianismo renovador, né, que está bastante preocupado, né, com as coisas terrenas e com toda a importância, né, da vivência desse cristianismo na sociedade, de forma a pensar pelos seus valores, por sua ética, né, pensar uma sociedade mais humana, mais cristã, sob o seu ponto de vista, né, o ponto de vista do Paulo. Importante dizer que o Paulo, eu ganhei essa intimidade de chamar ele de Paulo porque acho que eu conversei com ele tanto tempo para escrever esse livro bom, e também conhecia o Paulo antes, mas eu vou continuar chamando ele de Paulo. O Paulo, ele sempre disse que ele não era uma pessoa religiosa,
ele era um crente, ele dizia para ele mesmo que ele nunca precisou questionar a sua condição de crente, porque ela estava dada para ele, né? Ele teve várias discussões, né? E sempre respondeu em relação a, a essa questão de maneira muito certeira. Em certa vez, com Darcy Ribeiro, ele manteve um diálogo com o Darcy, e o Darcy disse: olha, eu li tanto, busquei tanto ter uma compreensão, para mim, de uma crença, de uma religiosidade, e passei a vida e não consegui. E o Paulo respondeu para ele: eu nunca precisei nada disso. Eu sou um crente e sinto que isto é a minha condição de vivência. Mas por que eu estou falando isso? É porque essa visão humanista do Paulo, a visão que ele traz, tem por base esse cristianismo renovador e que vai pautar a visão de ser humano que percorre a vida inteira e as suas obras ao longo desse período todo que nós estamos comentando aqui. E qual é essa visão? Paulo diz, diferentemente de outros seres vivos, né, o ser humano é o único capaz de aprender, de ler, de ensinar, ler o mundo, né, ler a realidade, de ensinar. É o único ser vivo que, por sua vocação própria, ontológica, quer ser mais. Está aberto para o mundo. E faz isso em diálogo com outros seres humanos, faz isso em diálogo com a natureza, portanto, com os bens naturais, com a natureza onde ele vive, com o planeta, vamos dizer assim, e com o Criador, por ele ser um crente, né? E ele, então, é esse diálogo entre essas três instâncias que permite que esse ser humano vai aprendendo e vai ensinando, e vai, nesse processo de aprender e ensinar por meio do diálogo, construindo a sua história própria e, portanto, construindo a história da sociedade onde essa pessoa vive. Essa relação que o Paulo tem com a natureza, com outras pessoas e com o Criador, também ajuda no sentido de que ele vai produzir cultura, vai produzir novos conhecimentos. Então, esse é o primeiro ponto importante que marca, vamos dizer, o pensamento do Freire. A segunda questão é a vivência da pobreza. O Paulo nasceu de uma família de classe média, né? Seu pai era militar, a sua mãe era dona de casa, eles viviam num bairro de classe média, no Recife, Casa Amarela, e numa casa boa, né, com jardins, com a tal Mangueira, onde o Paulo disse que aprendeu a ler e escrever com seus pais. Mas ele nasce em 21, em 29 há uma crise econômica muito forte e a família entra numa crise financeira. Eles aguentam mais 2 anos lá e em 31 a família do Paulo com 3 irmãos, com seus 3 irmãos, vão se mudar para Jaboatão do Guararapes para ter uma vida mais econômica. E o Paulo vai dizer que aí ele viveu a pobreza,
conviveu com seus colegas, com os meninos, com os adolescentes, nessa condição de pobreza, e que isso marcou muito a sua formação. A situação se agrava a partir do momento que o pai do Paulo morre em 1934 e a mãe, então, se vê obrigada, a pensão do pai era muito pequena e depois com a morte diminui ainda mais, e se vê obrigada, portanto, a cuidar dos 4 filhos e trabalhar para pagar as despesas. O próprio Paulo, no Pedagogia da Esperança, né, ele relata essa situação como uma situação que o fez ter um compromisso com os setores oprimidos. Para o Paulo Freire, a prática é fonte do conhecimento, e compromisso com a história, e compromisso com os seres humanos. Portanto, a vivência do Paulo nessa condição foi fundamental para que ele construísse sentimentos, conhecimentos, formas de relacionamento, né, que o comprometeu com esse setor da sociedade, e que ele vai chamar posteriormente dos oprimidos, que amplia para além das pessoas que passam fome, né, para aqueles que sofrem com discriminações, né, que sofrem por sua condição de falta de liberdade e assim por diante. Um terceiro elemento importante diz respeito à boa escola que o Paulo teve, ou de uma boa escola, de uma maneira geral, que é o que ele vai incorporar no seu pensamento. Note que, apesar do nome do Paulo Freire estar muito vinculado à educação popular, ele sempre foi uma pessoa que defendeu a escola. Ele era muito crítico em relação à escola, mas isso não significava para ele que ele teria que jogar fora, né, o papel da escola. Como ele foi contemporâneo do Illich, né, e teve vários debates com Ivan Illich, né, que escreveu Sociedade Sem Escola. Às vezes, ambos eram críticos, mas, diferentemente do Illich, ele era uma pessoa que valorizava muito a escola. E ele teve oportunidade, graças ao esforço da mãe dele, né, de buscar uma boa escola e pedir uma bolsa de estudos, tal. Ele foi estudar no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, que era uma escola de classe média alta. Ele entra atrasado nesses estudos, ganha essa bolsa de estudos, e ele valorizava muito, ele se autovalorizava muito pelo estudo, justamente por sua condição de classe, né, frente aos seus colegas. Isso fez ter um domínio muito grande, né, particularmente da língua portuguesa, né. Ele era uma pessoa que, posteriormente, foi convidada a permanecer na escola, né, como professor, e dava também suas aulas particulares, etc., né. Tudo isso, o estudo e a boa escola o fez uma pessoa que defende a escola, né, como uma instituição importante na luta pela democracia, na luta pela tomada de consciência, e também serviu muito a ele na sua formação pessoal, né, e no intelectual que ele se transformou. Um quarto elemento importante é a experiência do Paulo como professor, como educador popular, mas também como professor. Então, eu já falei que ele ficou na escola, foi convidado pelo diretor a permanecer no Colégio Oswaldo Cruz, deu aula nessa escola, e dava aula particular,
deu aula particular para a Elsa, né, sua futura esposa, né, foi ali que ele conheceu a Elsa, e foi ali que ele se encantou e teve uma vida longuíssima, né, com a Elsa como sua parceira. A primeira, vamos dizer, depois de dar aula nessa escola, de dar aulas particulares, ele em 47, o Paulo se formou em advogado, em direito, né? Ele se transformou em advogado em 47, nunca exerceu a profissão e foi convidado a trabalhar no SESI que estava abrindo lá no Recife, né? A regional do SESI. E ele, em 47, vai ser convidado a trabalhar lá, e lá ele tem uma experiência fundamental como professor e fundamental para a sua prática educativa. Eu não vou me aprofundar ali, mas eu diria, nesse momento, Paulo começa a refletir o que ele vem a chamar de círculos de pais e mestres, né, que ele montou no SESI, como círculo de cultura, e que ele anuncia pela primeira vez esses espaços como espaços de educação de adultos. Vejam bem, fora não escolares, né, porque são círculos organizados por convite aos pais e os professores, né, e ele vai chamar pela primeira vez aí, então, esses círculos de educação de adultos. Então, aí eu acho que ele começa a construir o seu método. E o segundo aspecto importante é que o Paulo ele vai experimentar ali metodologias, mas principalmente aquilo que ele pensava, né, o seu pensamento pedagógico sobre educação. E foi aprendendo ali no SESI a ouvir os alunos, a ouvir os operários, a ouvir os pais, né? E pensar o quanto era importante um diálogo com esses setores para construir a sua própria experiência pedagógica. Do meu ponto de vista, é no SESI que ele desenvolve essa ideia de que não há saberes mais ou saberes menos. Há saberes diferentes. E o diálogo entre esses saberes é fundamental para que você possa construir, né, uma síntese pedagógica e um avanço na produção de conhecimento. Sempre em pinceladas muito breves para que a gente possa depois aprofundar. Um outro elemento, o quinto elemento, é o diálogo com a cultura, né? Nós vimos o Russo iniciando nessa sessão aqui de troca, onde a cultura, o diálogo cultural teve uma importância muito grande e sempre tem no pensamento do Paulo. E esse diálogo ele vai aprofundar no âmbito do movimento de cultura popular que vai ocorrer nesse período, né, pré-64, no período em que Freire se vincula ao movimento de cultura popular, né, quando o Arraes estava na prefeitura e depois como governador, e ele foi participar de diversos círculos de cultura e ali ele percebeu que esse diálogo entre saberes, né, ele aprofundou toda essa relação e aprofundou também a importância da alfabetização no âmbito da cultura. Foi ao vivenciar os movimentos de cultura popular, que eram esses círculos que ocorriam, onde todas as manifestações culturais eram espaços de educação, que ele foi percebendo a importância de alfabetização e tentou ali construir
um método que pudesse, de fato, respeitar essa ideia da cultura popular, essa ideia dos saberes populares. E a gente pode verificar isso tanto no que ele chamou de círculo de cultura, né, num um ambiente, seja em sala de aula, seja numa educação popular, seja numa comunidade base, né, seja em qualquer tipo de trabalho. Ele chama de círculo de cultura, como vocês, né, estão chamando aí, é justamente essa troca de saberes, né, de pessoas com conhecimentos diferentes, e que ele, o tempo todo, tentou defender como um momento importante para que pessoas que não sabiam ler e escrever pudessem se valorizar em relação a isso. Muitos de vocês já devem ter lido Educação como Prática para a Liberdade, ou Comunicação e Extensão, e puderam ver como a cultura é um elemento central, fundamental nessa história. Né? No Educação como Prática da Liberdade, no último capítulo, tem lá toda essa discussão entre educação e cultura. O que ele queria mostrar, né, e o método quis mostrar o tempo todo, foi que as pessoas tinham um conhecimento próprio, a história de vida das pessoas produzia um conhecimento próprio, que nenhum processo educativo podia ser um processo de transmissão de conhecimento de um lado para o outro, como se o outro tivesse vazio de conhecimento. Mas sempre essa ideia de que, nesse processo, aprendia o professor, aprendia o aluno, através da troca e do diálogo. Um outro elemento importante, bom, aí teria que muita coisa a dizer, né? Mas que eu acho que marca o Paulo é a crítica ao assistencialismo. Isso é muito importante, e isso ele vai desenvolver no SESI, graças a um conjunto de pessoas que ele convida, de assistentes sociais, amigos, amigas principalmente dele, né, que o orientou em como trabalhar no SESI. Daí essa ideia do trabalho sempre em grupo, com os pais, né, com os operários, sempre com essa ideia de que o coletivo, né, todo o trabalho deve ser feito pelo coletivo e não no atendimento individual, né, fazendo essa distinção entre assistencialismo e assistência. O assistencialismo que produz dependência da assistência, que é, vamos dizer, um direito humano. Então, em todo momento, essa questão permeia o pensamento do Paulo Freire, ao não tratar a alfabetização como uma doação, né? Como um ato apenas de transmissão técnica de um conhecimento para que as pessoas pudessem aprender a ler e escrever. E, entre muitos outros aspectos, um último é a prática política. O diálogo e a prática como elementos fundamentais para o ganho de consciência. A prática política como elemento principal de construção do conhecimento. Vamos dizer, chamo de prática política porque, na verdade, para o Paulo, a prática pedagógica nunca é neutra. Ela é sempre uma prática intencionada. Ela sempre tem por objetivo alguma coisa que está na mão do educador e que se refaz no diálogo com o educando. Para Freire, o tempo todo é a prática que dá o tom da construção do seu pensamento crítico, das pessoas, de uma maneira geral, e do conhecimento. Não que ele desprezasse a teoria, ao contrário. Mas ele sempre foi muito crítico em relação a essa questão da prática, da teoria, que não se transformasse apenas em conceitos,
conceitos que os alunos decoram e vão tentar depois aplicar na realidade. Para ele, os elementos que fazem as perguntas teóricas estão nessa relação desse ser humano que quer ser mais, no diálogo com outros seres humanos, no diálogo com a sua prática na natureza, né? E no diálogo com valores de uma maneira geral. Então, Paulo vai dizer, quanto mais mergulhado nessa realidade, mais a pessoa emerge molhado por ela, com muitas perguntas sobre ela, e tentando ganhar consciência dos problemas para transformar o mundo de acordo com os seus interesses, de acordo com o seu lugar social no mundo. Bom, eu diria que esses são elementos centrais no pensamento do Paulo Freire. Como vocês sabem, Paulo Freire vai ganhar notoriedade nacional a partir... bom, ele vai do SESI, ele vai trabalhar no movimento de cultura popular, mas, ao mesmo tempo, ele vai para a Universidade de Recife, na época chamava Universidade de Recife, né? Vai para os serviços de extensão cultural da universidade, e ali ele desenvolve uma série de práticas com a sua equipe de alfabetização. Uma delas em Angicos, no começo de 1963, e que teve muita repercussão nacional. Primeiro porque o governador tinha muito interesse, por questões políticas, em divulgar a experiência que estava tendo em Angicos, que era a sua terra natal e sua base política. Ali, Freire tratou de pôr em prática uma experiência de alfabetização. Ele já tinha trabalhado em João Pessoa, já tinha trabalhado em Natal, tal, mas ali em Angico ele fez um começo, meio e fim, né, de 40 horas, onde ele teve a oportunidade de desenvolver o seu método esse que foi incorporado pelo governo do Aloysio Alves e que promoveu para o Brasil inteiro, e já com repercussões fora do Brasil, né? Por dois motivos. Primeiro, porque ele era um método rápido, 40 horas. Em segundo lugar, porque era um método que fazia refletir a realidade, que aumentava a consciência das pessoas sobre os seus problemas. Lembre-se que Paulo nunca separa a educação da política, né? Ele faz parte de uma corrente da pedagogia crítica, né? Em que essa distinção essa distinção entre educação e política, ela não se dá de maneira separada, ela é elemento coletivo, vamos dizer, ela vem junto, né? Todo processo educativo é um processo político, assim como o processo político, para que ele se realize, ele tem que ter uma dimensão educativa extremamente importante. Bom, por causa dessa experiência, ele foi convidado pelo presidente da República, o Jango Goulart, a desenvolver um trabalho nacional, uma campanha nacional de alfabetização. Jango Goulart foi convidado pelo governador a dar a última aula, e ele ficou muito impressionado com o que ele viu. Imagine, o presidente da República sai para ir ver um trabalho de alfabetização no interior do Rio Grande do Norte, em Angico, né? E de lá ele sai encantado, convida o Paulo para fazer a campanha. Há o golpe militar, em 31, e de 64, né? Em março de 64, por 2 de abril, ele vai ser... os militares
vão, de uma certa maneira, pressionar Paulo Freire. Ele, no início, ele se torna um pouco menos visível em Brasília, ele estava morando em Brasília, depois ele vai para Recife, ele vai ser preso por 2 vezes, né? Não chega a ser torturado, mas abriram vários inquéritos contra ele, né? E ele, um deles foi no Rio de Janeiro, ele teve que ir ao Rio de Janeiro responder esse inquérito, e quando ele chegou lá, ele, por pressão da família, por pressão de amigos, ele entra na Embaixada da Bolívia e pede asilo. Muito bem. Esse é o primeiro momento da vida dele. Eu vou agora resumir muito rapidamente. No segundo e no terceiro período, vamos dizer, na Bolívia ele fica muito pouco tempo, né? Ele passa muito mal, há um golpe militar e ele logo pede para sair e ir para o Chile, porque a democracia cristã estava lá, né? E ele tentava, justamente pelos amigos da democracia cristã dele no Brasil, né? O caso do Plínio de Arruda Sampaio, o caso do Paulo de Tarso, né? Fazem essa mediação entre a democracia cristã no Brasil e no Chile, e ele vai para o Chile convidado a trabalhar numa entidade, né, que assessorava os camponeses, né, e também foi assessor do Ministério da Educação. Bom, eu diria assim, esses elementos, o que muda ao longo do segundo e do terceiro momento são as suas chaves de leitura da realidade. Aquilo que orienta o Paulo sobre o que ele vinha na prática produzindo. Então, se no primeiro momento, esse que vai até 64, ele é orientado numa análise de realidade a partir do nacional desenvolvimentismo, né, que era produzido pelo ISEB no Brasil, com Álvaro Vieira Pinto, Guerreiro Ramos, etc. Quando ele chega no Chile, refletindo sobre o que se passou no Brasil e convivendo com os exilados brasileiros no Chile e de outros países, e vivenciando o que ocorria, aquele clima político do Chile pré-Allende, né? Ele vai incorporar o marxismo na sua reflexão. E, com isso, portanto, ele vai usar elementos interpretativos do marxismo nas suas obras, no seu pensamento e na sua prática, né? Quem lê Educação como Prática na Liberdade e lê Pedagogia do Oprimido vai logo percebendo a diferença entre os dois livros, né? Paulo já fala em consciência de classe, Paulo já fala em oprimido e opressor, não fala num diálogo como ele falava em Educação Prática para a Liberdade entre as elites e o povo, né? Ele substitui elite e o povo por opressor e oprimido. Portanto, ele já tem uma linguagem de classe aí muito claro. Posteriormente, ele vai incorporar Gramsci e o trabalho com o princípio educativo, quando ele está na África, trabalhando principalmente de 75 a 80, né? Quando ele vai para os Estados Unidos, em 69, ele vai incorporar toda uma literatura sobre racismo e colonialismo, né? O Frantz Fanon, o Amilcar Cabral, né? Que ele começa a ler justamente nesse processo de liberação dos países africanos. Muito bem, quando ele vai para Santiago do Chile, perdão, quando ele vai para Genebra, né,
o Paulo vai viver 10 anos lá no Conselho Mundial de Igrejas, que é uma espécie, vamos dizer, de Vaticano das igrejas protestantes, se é que a gente pode falar assim, né? É um espaço de instituições, basicamente de instituições e movimentos do protestantismo tradicional, e ele ali vai coordenar um departamento de educação e, é, e de lá ele passa a ser conhecido no mundo inteiro. Depois que ele publica a Pedagogia do Oprimido, ele vai sendo convidado a falar no mundo inteiro. Ele viaja o mundo por todos os continentes, ele faz 150 viagens internacionais durante esse período, né, que ele está em Genebra, para falar, inicialmente, de cultura popular, né, e, posteriormente, de educação popular, mas, fundamentalmente, de pedagogia do oprimido. Bom, como eu falei, de 75 a 80, ele vai trabalhar grande parte do seu tempo na África, nos países recém-saídos do colonialismo. Ali ele vai fazer toda uma discussão sobre como transformar uma educação colonial portuguesa numa reafricanação da cultura local. Como construir processos educativos em sociedades recém-saídas do regime colonial e que têm toda uma cultura já introjetada na população, de maneira a recuperar a cultura africana, os mitos, a sua forma de vida, né, a sua cultura, né, de uma maneira geral, durante esse período. Foi esse, basicamente, o trabalho que ele fez e desenvolveu seus trabalhos, assessorou seus trabalhos de alfabetização, mesmo estando morando em Genebra. Ele viajava para lá, mantinha uma equipe, né, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, enfim, nos diversos países onde ele teve a oportunidade de trabalhar e foi convidado para fazer isso. Terminando já, ao voltar ao Brasil, eu diria, o Paulo passa um tempo redescobrindo o país. Depois de ter ficado 16 anos fora. Vai visitar movimentos sociais, vai trabalhar no Vereda, né, que é uma ONG que trabalhava o Barretão, né, a Vera Barreto e o Barretão, que lhe deu, vamos dizer, o espaço para ele conhecer movimentos sociais, organizações populares, ajudou a trabalhar no Instituto Cajamar, né, foi seu presidente de honra, ajudou a trabalhar nos centros de formação da CUT, né, ele, pela primeira vez, se filia a um partido, né, o Partido dos Trabalhadores, e vai dando aula na Unicamp e na PUC, até que em 89 nesse período, aliás, ele faz muito livro de diálogo, né? Ele tem pouca produção, eu diria, pessoal, né? São toda aquela coleção de livros de diálogo que ele vai mantendo com Aira Shore, com Frei Beto, né? Enfim, com um conjunto muito grande de pessoas do Faundes, né? Um conjunto muito grande de pessoas com quem ele chama de livros de diálogo. Muito bem. A experiência dele na Secretaria Municipal de Educação, que foi 2 anos e alguns meses, e que teve continuidade na mão do Mário Sérgio Cortella, que era seu chefe de gabinete, né, eu diria, foi um momento muito especial na vida do Paulo, porque foi aí que ele conseguiu, de fato, criar um projeto de ensino público que fazia frente, vamos dizer, aos governos anteriores do município de São Paulo, talvez alguma coisa com
com Covas, né? Mas ele vai assumir depois de um governo conservador e ele se mantém muito firme, dando as orientações que eu diria que são orientações fundamentais até hoje. Eu acho que os livros que o Paulo vai escrever depois que ele sai da secretaria, que são livros muito voltados a professores, à experiência escolar, etc., elas têm razão de ser, e vale muito a pena estudá-los, né, para que novas políticas educacionais municipais possam ser reinventadas a partir daquilo que o Paulo fez. Aliás, essa é uma máxima do Paulo, ele sempre dizia isso, né? Por favor, não me utilizem de maneira mecânica, né? Eu tenho algumas ideias, leia as minhas ideias e reinventem essas ideias para os novos trabalhos que você vai desenvolver. Última coisa. O Paulo talvez tenha sido só nesse momento da PUC e da Unicamp que ele foi uma pessoa acadêmica, com alunos, orientação, produção, etc. Mas ele sempre assessorou movimentos sociais, ele sempre... Então, a vida do Paulo, ela pode ser definida coerentemente com aquilo que ele pensa pela sua prática. Tá certo? E essa prática foi ele dando aula no Colégio Oswaldo Cruz, ele assumindo o SESI por 10 anos, ele indo para o Serviço de Extensão Cultural da Universidade. Veja que ele não foi dar aula lá, né? Ele foi para a área de extensão. Ele, nas práticas de alfabetização que ele desenvolveu, tanto no movimento de cultura popular quanto em Angicos. Depois, quando ele vai para o Chile, ele vai trabalhar diretamente com camponeses. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele vai visitar várias universidades e ele sempre quase que exigia que o convite para que ele fosse falar nas universidades fosse acompanhado de uma visita aos trabalhos de extensão que essas universidades faziam. Talvez o momento de maior, vamos dizer, distanciamento dessa prática possa ser os 5 primeiros anos que ele esteve em Genebra, em que, na verdade, ele ficou viajando o mundo, dando palestras, etc. Dos últimos 5 anos, ele foi trabalhar na África. E quando ele retorna, portanto, ele vai assumir essa Secretaria da Educação quase que como uma obrigação, né, por ser o nome mais importante, vamos dizer, de educação dentro do PT e pela relação próxima que ele tinha com a Luísa Erundina, que quase que intimou, né, o Paulo a assumir essa responsabilidade. Portanto, ele era um cara coerente nesse sentido, que a prática determinava aquilo que ele lia, aquilo que ele estudava. Paulo nunca foi filiado a uma teoria, né? Ele é uma pessoa que usa a teoria para responder a sua prática, né? Para dar resposta à sua prática. E eu diria, nos últimos anos, vamos dizer, nos últimos 7 anos da sua vida, depois que ele sai, ele vai escrever sobre escola, fundamentalmente sobre escola, né? Sobre a sua experiência. Hoje, vamos dizer, o legado do Paulo tem sido mantido por muitas entidades, etc., pelo Instituto Paulo Freire, pela Anitta, né, do segundo casamento do Paulo, né, a viúva do segundo casamento, e que tem feito um importante trabalho de resgate de coisas não publicadas do Paulo e coisas novas sobre ele.